Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história sobre laços familiares, decepções e, finalmente, a libertação de um passado doloroso. É uma história que nos fará refletir sobre o verdadeiro significado da família. Nunca fui próximo do meu pai. Não, realmente não da maneira que se supõe que um filho deveria ser, mas jamais pensei que ele me apagaria por completo. Quando criança, meu pai, João, era o tipo de homem que tratava a paternidade como uma obrigação e não como um privilégio. Ele cumpria, claro. Pagava as contas, garantia que houvesse comida na mesa, mas amor, calor, afeto, essas eram coisas que eu só lia nos livros. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 13 anos. Lembro-me da minha mãe e de mim, parados na porta, vendo-o fazer as malas como se estivesse deixando um hotel. Não, sua família. Você pode me visitar quando quiser, disse ele com um tom casual, como se fosse uma sugestão, não uma promessa, mas nunca me visitou. As ligações se tornaram cada vez menos frequentes, as desculpas mais constantes. O trabalho está pesado, talvez no próximo fim de semana. Aprendi a não esperar nada dele. Deveria ter me acostumado à decepção. Deveria saber o que viria. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele domingo à tarde. Eu havia terminado de limpar meu pequeno apartamento, o qual consegui com tanto esforço, por mim mesmo, sem nenhuma ajuda dele. Deitei-me no sofá, olhando o celular, curtindo fotos de conhecidos, até que a vi. Uma foto de casamento. O casamento dele. João sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria, abraçando uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Seu vestido cor de champanhe gritava caro, custando facilmente uns 10 mil reais. Ela o abraçava como se estivessem juntos a vida inteira, e ao lado deles, 2 adolescentes. A legenda: minha nova família. Sinto-me abençoado. Senti que me faltava o ar. Minha nova família. Pisquei várias vezes, pensando que havia lido errado. Mas não. Estava lá. Claro como a água. Uma celebração, um casamento, um evento que mudou sua vida, e eu nem sequer sabia. Abri o álbum, dezenas de fotos, a cerimônia na charmosa igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. A festa no luxuoso salão do Hotel Vila Galé. O bolo, os discursos, a dança, todos sorrindo. Todos menos eu, porque eu não estava lá, nem sequer fui convidado. Meu estômago se revirou. Agarrei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Continuei rolando, procurando algum sinal de que era um erro, de que eu havia imaginado. Mas não. A única coisa que encontrei foi um comentário de um primo distante. Parabéns, tio João. Que alegria vê-lo com sua linda família. Linda família. Como se eu nunca tivesse existido. Uma raiva gelada me atravessou. Ele havia me substituído. Deveria ter suspeitado. Há algumas semanas, ele me ligou pela primeira vez em meses. A conversa foi estranha. Olá, filho, disse ele, usando um apelido que não me servia mais. Só queria te avisar que vou me casar. Nada grande. Uma celebração pequena. Sabe? Só nós dois. Só nós dois. Engoli a dor e repeti para mim mesmo que não era importante. Talvez fosse algo no cartório, algo íntimo, nada especial. Mas isso não era pequeno. Era planejado, organizado, cheio de gente. Gente importante para ele. Gente que não era eu. O golpe me atingiu direto no estômago. Meu próprio pai fez um casamento e me deixou de fora, mas não os filhos de Sônia. Não. Eles tiveram um lugar na primeira fila. Eles comeram bolo, riram, tiveram uma família. Senti as lágrimas arderem em meus olhos, mas me recusei a deixá-las sair. Não por ele, não outra vez. Respirei fundo, com a voz tremendo na minha cabeça. O que faço agora? Podia ignorar, fingir que não vi, fingir que não me importava, mas me importava.
E se ele pensava que podia me apagar tão facilmente como uma foto velha em um álbum esquecido? Ele estava prestes a aprender que eu não era tão fácil de esquecer. Fiquei olhando para a tela, o coração a mil. Não era só que ele tivesse se casado, era que ele havia decidido me apagar. Só havia uma maneira de saber por quê. Apertei o botão de ligar. O telefone tocou 1, 2 vezes. Lucas atendeu com voz calma, como se nada tivesse acontecido, como se não acabasse de me apagar de sua vida. Olá, pai, disse, controlando meu tom. Parabéns. Silêncio. O tipo de silêncio que te diz que ele não esperava que eu soubesse, que não queria que eu soubesse. Ah, é. Obrigado, filho. Filho. O mesmo apelido que ele usava quando eu ainda acreditava que ele era um pai que se preocupava. Vi as fotos, continuei, deixando minhas palavras pesarem. Parecia uma cerimônia linda. Deve ter sido bom ter toda a sua família lá. Outro silêncio, mais longo. Lucas, Você me disse que seria só vocês dois, não é? Foi o que você me disse, certo? Foi pequeno, respondeu rápido, quase na defensiva. Só alguns amigos próximos. E os filhos da Sônia? Os filhos da Sônia, não os filhos dele. Não, eu. Então eles tiveram o direito de estar lá, de celebrar com você, mas seu próprio filho, seu sangue, não. Ele suspirou forte. Aquele som tão familiar de quando não queria lidar com algo. Lucas, escuta, não pensei que você quisesse vir. Pisquei, incrédulo. Não pensou que eu gostaria de ir? E desde quando você decide isso por mim? Não foi assim, murmurou. Eu só não queria que fosse desconfortável. Sua mãe e eu. Não se atreva a meter a mamãe nisso, cortei. Ela não tem nada a ver com sua decisão de me deixar de fora. Isso foi tudo seu. Silêncio. Quase podia ouvi-lo, procurando desculpas em sua cabeça. Não quis te magoar, disse ele finalmente com voz mais suave. Eu só... Segui em frente, Lucas. Tenho uma nova família agora. Aí estava. As palavras que confirmavam tudo o que eu já sabia. Eu não fazia mais parte de sua vida. Sério? Minha garganta se apertou. Então, quando você escreveu Minha Nova Família no Facebook, estava falando sério. Eu não estou mais na foto, certo? Não é isso. Eu já entendi, pai, disse com voz fria, sem emoção. Você me substituiu e está tudo bem, mas não espere que eu haja como se nada tivesse acontecido. Ele suspirou outra vez. Lucas, não quero brigar com você. Eu também não, respondi. Mas quero que você se lembre deste momento, porque é a última vez que você poderá fingir que o que fez foi certo. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Não se tratava apenas de um casamento, nem mesmo de não ter recebido um convite. Isso era o resultado de anos de abandono. E pela primeira vez, eu tinha o poder, e já sabia qual seria meu próximo passo. Eu não costumava buscar vingança, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas, ao ficar olhando aquelas fotos onde eu não aparecia, algo dentro de mim endureceu. Respirei fundo e comecei a escrever. Parabéns pelo seu casamento, pai. Desejo a você e a sua nova família toda a felicidade do mundo. Como não fui convidado, celebrarei de longe, assim como você me fez fazer a vida toda. Espero que seus enteados valorizem o pai que têm, porque eu nunca tive um. Saúde. Hesitei por alguns segundos, com o coração batendo forte, e publiquei. As notificações chegaram em segundos. Curtidas, comentários, compartilhamentos. Depois vieram as mensagens. O quê? Você não esteve no casamento, Lucas? É sério? Por que ele faria isso? Eu pensei que fosse algo pequeno, que ninguém tinha ido. Outros, da parte da família dele, tentando justificá-lo. Talvez tenha sido um erro. Talvez ele pensou que você estivesse ocupado. Não publique dramas familiares,
não pega bem. E então, chegou a notificação que eu estava esperando. João comentou sua publicação. Abri tão rápido que quase derrubei o celular. Lucas, podemos conversar? Por favor, me ligue. Horas atrás, eu não era nada para ele. Agora, de repente, eu era importante o suficiente para que ele tentasse controlar os danos. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha toda a sua atenção, mas ainda não tinha terminado. Entrei na página dele no Facebook outra vez. As mesmas fotos sorridentes. Aquele momento perfeito que ele havia criado. Aquela família da qual eu não fazia parte. E então, eu vi. Um comentário do chefe dele. Que família linda, João. Desejo o melhor para você e seus filhos. Filhos. No plural. O chefe dele pensava que eu estava incluído, que éramos uma família feliz e misturada. Aquilo foi a gota d'água. Escrevi uma resposta pública, logo abaixo. Na verdade, eu não fui convidado para o casamento. João decidiu que os filhos da Sônia eram mais importantes que seu próprio filho. Só queria que você soubesse. Uma mensagem direta, um golpe que ele não podia ignorar. Quase podia ouvir a reação do meu pai, a tensão em sua mandíbula, a forma como ele esfregaria as têmporas, pensando em como controlar o desastre que havia provocado. Mas desta vez, não havia onde se esconder. Minutos depois, meu telefone tocou. Telefone. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes e mandei para a caixa postal. Instantaneamente, uma mensagem de texto chegou. Lucas, por favor, me ligue. Precisamos conversar. Pela primeira vez, era ele quem me perseguia, e eu não ia facilitar. Deixei o celular de lado e senti algo que não experimentava há anos. Poder. Meu pai passou anos me fazendo sentir como uma obrigação que ele podia ignorar. Agora, ele ia provar o que é se sentir de fora, mas eu ainda não tinha terminado. O telefone não parava de tocar. Mensagens, ligações, correios de voz, todos dele. Durante anos, fui eu quem esperou que ele ligasse, que me procurasse, que fizesse um esforço. Agora, era ele quem implorava por uma resposta. Deixei-o ferver em sua própria culpa, mas eu sabia que ainda tinha mais uma carta na manga. 2 dias depois, finalmente atendi sua ligação. João suspirou aliviado, com a voz entrecortada, como se estivesse prendendo a respiração. Precisamos conversar. Ah, sim, disse com um tom seco. Eu pensava que você estaria muito ocupado com sua nova família para se preocupar comigo. Ele grunhiu do outro lado. Vamos, você sabe que isso não é justo. Justo. Quase ri, como se ele alguma vez tivesse sido justo comigo. Me ilumine, pai. O que exatamente não é justo? Que você não me convidou para o seu casamento? Que nunca pensou em me dizer? Ou que eu descobri pelo Facebook, como se fosse um desconhecido? Ele ficou em silêncio. Imaginei-o andando de um lado para o outro, nervoso. Não foi intencional, Lucas. Não quis te machucar. Exalei forte. Então, me explique. Diga-me por que eu não fui suficiente para estar lá. Mas os filhos da Sônia estavam na primeira fila. Silêncio longo. Quando finalmente falou, sua voz soava cansada. Porque eu não queria lidar com isso. Senti meu estômago revirar. Não queria lidar com isso? Lidar com o quê? Sabia que seria complicado, admitiu. Sabia que havia sentimentos, história. Pensei que se mantivesse pequeno, separado, não teria que equilibrar tudo. Não teria que fazer você ou sua madrasta se sentirem desconfortáveis. Desconfortáveis. Essa palavra me atingiu como um tapa na cara. Deixa eu ver se entendi, disse com a voz tremendo de raiva. Você não me convidou porque não queria que ela se sentisse desconfortável. Não era só por ela, Lucas. Então, por quem foi? Porque claramente não foi por mim. Silêncio. Aquele foi o momento em que soube que não foi um simples esquecimento.
Ele me excluiu deliberadamente porque era mais fácil, porque era mais conveniente, porque eu não me encaixava em sua nova vida perfeita. Uau! Soltei o ar. Sabe de uma coisa? Eu esperava uma desculpa ruim, mas isso é patético. Lucas, por favor. Não. Agora você me escuta. Cortei, apertando o celular até meus dedos doerem. Você passou anos me fazendo sentir que eu não valho nada, como se eu fosse apenas uma lembrança da vida que você queria esquecer. Você quer que eu saia da foto? Parabéns. Você conseguiu. Mas não se atreva a me ligar agora, fingindo que se importa. Isso não é o que eu quero. É exatamente o que você quer. Só que não pensou que as pessoas veriam quem você é de verdade. Ouvi sua respiração pesada. Ele estava frustrado. Não estava acostumado a que eu me defendesse. Não sei como consertar isso, admitiu finalmente. Você não pode. Silêncio. Adeus, pai. Desliguei e desta vez falei sério. Naquela mesma noite, recebi outra notificação. João havia apagado as fotos do casamento. Sorri com ironia. Tarde demais. Por mais que tentasse apagar as provas, o dano já estava feito. Pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Livre de esperar sua ligação. Livre de desejar que um dia ele me visse como seu filho. Livre de fingir que sua ausência não me doía. Eu havia traçado uma linha e não pensava em olhar para trás. A vida tem uma maneira estranha de nos testar, bem quando achamos que tudo acabou. Eu pensei que já havia fechado o capítulo do João, mas ele voltou rastejando. Tudo começou com um e-mail. Eu não esperava. Depois da nossa última conversa, presumi que ele desapareceria, que se enterraria em sua nova família e fingiria que eu nunca existi, como sempre fez. Mas o assunto do e-mail me gelou o estômago. Precisamos conversar. Hesitei antes de abrir. Lucas, sei que você está com raiva e tem todo o direito. Não quero que as coisas terminem assim. Cometi um erro e deveria ter lidado com isso de forma diferente. Podemos nos ver apenas uma vez? Eu te devo pelo menos isso, pai. Fiquei olhando para a palavra pai. Toda a minha vida, sonhei em ouvir algo assim, que ele reconhecesse que estava errado, que admitisse que deveria ter me tratado melhor. Mas agora que via escrito, não significava nada. Fechei o e-mail sem responder. Já não tinha nada a lhe dizer. A segunda vez que ele tentou se aproximar foi através da minha mãe. Eu estava dobrando roupa quando meu celular tocou. Sorri ao ver o nome dela na tela. Oi, mãe. Lucas. Filho. Preciso falar com você sobre algo. Imediatamente reconheci a dúvida em sua voz. O que foi? Ela suspirou. Seu pai me ligou. Fiquei gelado, apertando o tecido que tinha nas mãos. E o que ele disse? Ele quer te ver. Fechei os olhos com força. Mãe, não. Lucas, só me escuta. Não. A interrompi, mais firme. Você não entende. Não é que ele se esqueceu de me convidar para o casamento. Ele decidiu me deixar de fora. Ele passou anos decidindo me deixar de fora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei, filho, e não te culpo por se sentir assim. Esperei pelo mais e ele veio. Mas acho que ele está com medo. Soltei uma risada amarga. Medo de quê? De me perder? Isso já aconteceu, mãe. As pessoas às vezes não percebem o que têm até que perdem, disse ela com voz suave. Talvez só agora ele comece a entender. Ouvi a esperança em seu tom, a mesma esperança que eu carreguei por tantos anos, mas eu não era mais o menino que ficava olhando pela janela, esperando que seu pai chegasse. Mãe, eu te amo, mas esta não é sua batalha. Ele tomou sua decisão e agora cabe a ele viver com ela. Ela suspirou. Eu entendo, filho. Só não quero que você tenha remorsos. Não terei, respondi. E desta vez, eu sentia de verdade. Passou uma semana, depois 2. Eu pensava que tudo havia acabado, até que um dia ele apareceu na minha porta.
Eu havia voltado cansado do trabalho, da movimentada Avenida Paulista, quando ouvi as batidas, firmes, familiares. Meu estômago se revirou. Olhei pelo olho mágico, João. Hesitei. Podia ignorá-lo, fingir que não estava em casa, mas algo dentro de mim, talvez a curiosidade, talvez um resto de raiva, me fez girar a chave. Abri a porta com expressão fria. O que você quer? Eu o vi mais velho do que lembrava. Desgastado. O porte confiante de antes havia encolhido, como se carregasse muito peso há muito tempo. Lucas, disse ele com um sorriso forçado, inseguro. Posso entrar? Olhei para ele em silêncio por um bom tempo e, no final, respondi: não. Ele ficou parado na soleira, menor do que eu jamais o tinha visto. Aquele homem que sempre me pareceu inalcançável, distante, agora parecia alguém que não tinha mais onde se esconder. Lucas, por favor, só me deixe explicar. Cruzei os braços. Explicar o quê? Que você não me queria no seu casamento? Que construiu uma família inteira sem mim? Que eu só importei quando te fiz ficar mal? Ele exalou, levando a mão ao rosto. Não estava acostumado com essa minha versão. Eu mereço isso, admitiu. Eu sei. Levantei uma sobrancelha. Isso era novo. Então, por que você está aqui? Seus ombros caíram, resignados. Porque eu te perdi. Pela primeira vez, sua voz soava genuína. Não sei quando aconteceu, continuou balançando a cabeça. Talvez depois do divórcio, talvez antes, mas em algum momento me convenci de que você ficaria bem sem mim, que não precisava de mim, e deixei essa ideia se tornar uma desculpa. Suas palavras teriam significado tudo há anos. Agora, eu não tinha certeza se mudariam alguma coisa. E o casamento? Perguntei. Isso também foi outra desculpa. Ele engoliu em seco. Homem, foi um erro. Um grande erro. Eu deveria ter querido que você estivesse lá, Lucas. Eu deveria ter lutado por você e não o fiz. Sei que não posso desfazer isso, mas precisava que você soubesse que eu sinto muito. Deixei-o falando, sentindo o peso de suas palavras. Arrependimento. Era só isso. Não amor. Não um desejo verdadeiro de consertar as coisas. Apenas arrependimento. E agora? O desafiei com o olhar. Você diz o que sente, e depois, o quê? Quer que eu te perdoe? Que haja como se nada tivesse acontecido? Não, disse ele rapidamente. Sei que não mereço isso. Só não quero que a última coisa entre nós seja raiva. Olhei-o fixamente e, pela primeira vez, não senti raiva. Não senti nada, porque eu já havia chorado a perda de um pai há muito tempo. Ele mal estava entendendo o que eu sabia desde criança, que o nosso relacionamento estava acabado. Não estou com raiva, disse com calma. Vi um brilho de alívio em seu rosto, mas eu não havia terminado. Também não estou interessado em consertar isso. O alívio desapareceu de repente. Lucas, vamos. Não, o interrompi, balançando a cabeça. Você não pode desaparecer por anos e depois decidir voltar quando lhe convém. Família não funciona assim. Amor não funciona assim. Ele apertou os lábios, como se quisesse discutir, mas não tinha defesa. Espero que você seja feliz com sua nova família, acrescentei, dando um passo para trás. Mas eu não farei parte dela. Ele abriu a boca, talvez para suplicar, mas fechei a porta antes que pudesse, e assim o soltei. Essa foi a última vez que vi meu pai. No início, ele continuou tentando, mais e-mails, mais ligações, mas não atendi. Ele já havia me ensinado a viver sem ele, e eu, finalmente, estava pronto para seguir em frente, sem suas desculpas tardias, sem seu arrependimento vazio, sem a espera eterna por um amor que nunca chegaria. Porque eu passei a vida inteira correndo atrás de um pai que nunca correu atrás de mim. E agora eu estava cansado de esperar,
de justificá-lo, de aceitar as sobras. Eu não era mais o menino que o via como um herói inalcançável. Não era mais o adolescente que sofria com sua ausência. Não era mais o homem que procurava desesperadamente por um sinal de carinho. Agora eu era alguém que havia aprendido a se levantar. Sozinho. Fechei a porta, literal e simbolicamente, e não a abri novamente. Pela primeira vez em anos, senti paz. Sua ausência não me pesava mais, porque eu havia entendido algo que deveria ter aceitado muito antes. Você não pode forçar alguém a ser pai. Você não pode forçar alguém a te amar, mas pode decidir até onde permite que te machuque. E eu decidi que aquela dor terminava ali. João escolheu me apagar de sua vida. Eu escolhi apagá-lo do meu coração, e com essa decisão, finalmente fui livre. Atualização 1. Um mês depois, recebi uma mensagem inesperada. Não era do João, mas de um dos filhos da Sônia. Dizia: Olá, Lucas. Não quero me intrometer, mas queria te pedir desculpas. Eu também não sabia que não te haviam convidado. Descobri depois e me doeu, porque pensei que seríamos uma família. Fiquei gelado. Eles, os que supostamente haviam ocupado meu lugar, também foram enganados à sua maneira. Naquele dia, entendi que a ferida que meu pai deixou não era só minha. Ele havia quebrado mais vínculos do que imaginava. Atualização 2. Há pouco tempo, descobri algo que não esperava. João e Sônia se separaram. Parece que a família perfeita não durou nem um ano. Alguém me contou que ela o deixou porque ele vivia preso no passado. Irônico, não? O mesmo passado que ele havia tentado apagar. Eu. E, embora muitos me tenham perguntado se eu aproveitaria aquele momento para voltar ou dar uma segunda chance, a verdade é que não, porque já entendi que fechar a porta não foi perder, foi me libertar. E assim, meus amigos, termina esta história. Uma lição sobre amor próprio e sobre entender que, às vezes, a melhor família que podemos ter é aquela que escolhemos, e não necessariamente aquela em que nascemos. O importante é encontrar a paz, mesmo que isso signifique fechar algumas portas para sempre. O que você teria feito no lugar do Lucas? Daria outra chance ao seu pai depois de tantos anos de abandono, ou fecharia a porta para sempre como ele fez? Deixe sua opinião nos comentários. Adorarei ler. E se você gosta dessas histórias reais, cheias de reviravoltas inesperadas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima.